Capítulo 854. Essa pessoa. Infelizmente, os soldados assassinos da Legião Sangue de Ferro não demonstraram piedade. Alguns soldados musculosos que usavam armaduras negras que ainda pareciam ter manchas de sangue entraram e agarraram esses dois nobres gritando sem se conter. Então, eles se viraram e arrastaram os nobres para fora da sala. Diarra e Semak gritaram loucamente e chamaram nomes de Arshavin, e os soldados da Legião Sangue de Ferro esmagaram suas bocas com armas sem piedade. Agora que suas bocas estavam esmagadas, o sangue jorrou imediatamente e seus rugidos furiosos se transformaram em gemidos profundos e abafados. Em menos de meio minuto, dois gritos soaram do lado de fora. Então, um oficial militar da Legião Sangue de Ferro rapidamente entrou com duas cabeças que ainda tinham sangue quente escorrendo. Depois de dar uma olhada nos oficiais de primeira linha do quartel-general militar imperial, ele bufou e jogou as duas cabeças no chão. Enquanto o sangue espirrava, seus traços faciais ainda podiam ser vistos, e estava claro que eles eram Andrev, Semak e Diarra que foram arrastados para fora. Eles foram realmente mortos. As pessoas pensavam consigo mesmas enquanto o choque visual extremo os deixava tontos. Esses dois eram velhos nobres que tinham altos tatus e muitas conexões em Zenith. Sem o interrogatório do Palácio Imperial dos Cavaleiros e a decisão do Imperador e assim, eles foram mortos no local. Na mente dos outros, o Elder Príncipe Arshavin apressou-se e foi violento demais. Quase todo mundo na sala de reuniões abaixou a cabeça com medo e não se atreveu a olhar para o príncipe que estava sentado à cabeceira da mesa. Enquanto estava sentado na cadeira, com os braços e as pernas esticados, Arshavin ficou quieto com a mão direita no sabre. Sua expressão ainda era fria, e ele nem olhou para as duas cabeças no chão. No momento, ninguém sabia no que estava pensando. Algumas pessoas tentaram sair da sala silenciosamente, mas foram detidas pelos soldados assassinos da Legião Sangue de Ferro. Alguns dos nobres na sala de reuniões eram guerreiros. Eles haviam seguido o Imperador e assim e batalhado em guerras, o que significava que tinham uma força impressionante. Infelizmente, anos de vida confortável e falta de treinamento os enfraqueceram ao máximo. Mesmo sendo mais fortes que os soldados comuns, eles não eram páreo para os mestres da Legião Sangue de Ferro. Além disso, o príncipe Arshavin já era um guerreiro de 7 estrelas e era a pessoa mais poderosa da sala. Ninguém ali poderia se igualar a ele, e ninguém se atreveu a fazer o movimento errado. Logo, dezenas de secretários militares entraram cuidadosamente sob a proteção de uma grande equipe de soldados em armadura uniforme preta. Então, muitas cartas e documentos foram transferidos, empilhando-se em uma pequena montanha. No momento, todo o edifício estava completamente fechado, e um secretário militar pegou um documento e começou a lê-lo em sua voz trêmula. Esses documentos eram todas as cartas que os nobres de São Petersburgo enviaram e receberam nos últimos tempos, mas o conteúdo dessas cartas foi chocante. Diante do perigo, algumas pessoas decidiram se comunicar com os inimigos e se submeter antes que Zenith decidisse o que fazer. De fato, a maioria dessas cartas estava endereçadas aos nobres e o Império Anji, a nova força dominante na região norte de Azeroth. As pessoas com redes de informação rápidas sabiam que o Império Anji tinha um bom relacionamento com D'Alessandro e até enviaram um Lorde da classe Sol para vir a Zenith com D'Alessandro. Nessas cartas, o Império Anji prometeu aos nobres que, enquanto estivessem dispostos a se render e se juntar a Anji, eles ainda poderiam manter seus status e aproveitar suas vidas, mesmo que D'Alessandro destruísse Zenith com raiva. Bam! Bam! Enquanto os secretários militares liam as cartas uma a uma sem pular uma linha, algumas pessoas na sala ficaram aterrorizadas. Suas pernas ficaram gelatinosas e o rosto empalideceu. Eles estavam com tanto medo que não conseguiram falar nada. Os soldados ferozes e parecidos com bestas da Legião Sangue de Ferro atacaram, e os nobres cujos nomes foram chamados foram retirados e executados independentemente dos status que eles tinham. Não.
Mesmo se cometemos crimes, deve ser o Palácio Imperial dos Cavaleiros que nos interrogaria, e o veredicto final deve vir do Senado Imperial e do Imperador e assim. Embora você seja um príncipe, você não tem o poder de matar nobres. Perdoe-nos. Príncipe mais velho. Estamos sendo enquadrados. Enquadrado. Você sabe que minha família e eu sempre estivemos ao seu lado. Nós somos seus servos leais. Você está passando dos limites. Isso é traição. O imperador e assim nunca permitiria isso. Você quer lançar uma rebelião? Os nobres cujos nomes foram chamados reagiram de maneira diferente. Alguns deles imploraram misericórdia, outros gritaram e outros choramingaram e lutaram. No entanto, eles tiveram o mesmo final. Eles foram decapitados e suas cabeças ensanguentadas foram atiradas para o centro da sala de reuniões, empilhando-se em outra pequena montanha. Em pouco tempo, mais de 20 nobres foram executados. Alguns deles tentaram escapar, mas os soldados da Legião Sangue de Ferro que estavam guardando do lado de fora os transformaram em ouriços usando flechas. Durante todo esse processo, o príncipe Arshavin sentou-se em sua cadeira, em silêncio, e ele não disse nada. Parecia que os gritos e execuções não chamaram sua atenção, pois sua mente estava em outro lugar. Parecia que, mesmo que todos os oficiais de primeira linha do quartel-general militar imperial fossem executados aqui hoje, sua mente ainda não estaria aqui, embora essa notícia fosse chocante para quase todos os zenitianos. A execução continuava. St. Petersburg, a propriedade da princesa mais velha, não estava longe do Palácio Real, como membro importante da família real que já havia ficado do lado do príncipe Arshavin antes. A princesa mais velha Tanasha, que era conhecida como deusa da inteligência de Zenith, tinha uma influência imensurável na esfera política de Zenith. Essa mulher sábia e inteligente era como um braço para Arshavin, e ela era sua conselheira número 1 e tinha controle sobre metade de São Petersburgo. Muitos nobres eram mais respeitosos e temerosos com essa mulher, que provavelmente era a mais inteligente da história de Zenith, em comparação com o príncipe Arshavin. A princesa mais velha Tanasha foi crucial para o crescimento de lendário rei Alexander de Chambord. Antes da competição entre todos os reinos afiliados de Zenith, muitos nobres com redes de informação rápidas e precisas sabiam que os dois eram muito íntimos. Infelizmente, o relacionamento da princesa mais velha e do rei de Chambord tornou-se sutil à medida que o príncipe se tornou hostil ao rei de Chambord. Naquele dia, o enfurecido rei de Chambord invadiu São Petersburgo com seu poder invencível e pôs fim ao conflito, dando um soco no príncipe, chocando todo o império. Antes de partir, ele disse: "Isso é decepcionante." Muitas pessoas pensaram sobre isso e sentiram que foi dito à princesa mais velha Tanasha. Ninguém sabia qual o efeito que teve sobre a princesa mais velha, e ninguém sabia como a princesa mais velha via o rei de Chambord. Uma ferramenta? Um aliado? Ou um amigo próximo? O único fato observável foi que a princesa mais velha começou a desaparecer na visão das pessoas com a alegação de que sua doença estava piorando. Mesmo os subordinados mais confiáveis do príncipe nunca mais viram a deusa da inteligência de Zenith. Rumores disseram que o príncipe mais velho e a princesa mais velha não estavam mais próximos devido ao rei de Chambord. Esse par de irmãos, onde um tinha um melhor talento militar e o outro o cérebro mais inteligente, parecia ter se separado. Eles eram próximos e eram os parceiros perfeitos que dominavam São Petersburgo e Zenith, mas isso parecia estar no passado. Todos os tipos de rumores foram repassados. No entanto, a verdade nunca foi tão simples como parecia na superfície. Na propriedade da princesa mais velha, onde poucas pessoas podiam ser vistas, a princesa mais velha, que usava um vestido tradicional branco e sem mangas, estava sentado em uma cadeira de bambu silenciosamente no quintal, sob uma árvore exuberante e perfumada. Seu ambiente era verde, e ela olhou para o fraco céu azul como se estivesse pensando e esperando alguma coisa.
No fundo de seus lindos olhos azuis cristalinos que pareciam o oceano e podiam ver através de tudo, havia uma leve tristeza que era difícil de detectar. Em seu vestido roxo, Ziene, que era valente e espirituosa, estava ao lado de Tanasha em silêncio. Neste momento, Arshavin deve estar agindo, certo? A princesa mais velha Tanasha suspirou e perguntou em voz baixa. No relatório mais recente que recebemos, tudo no quartel-general militar imperial está sob controle da Sua Alteza o Príncipe. Não se preocupe. Nenhuma força em São Petersburgo pode se equiparar à Legião Sangue de Ferro. Em termos de talento militar, o príncipe mais velho também está no topo. Ziene confortou Tanasha. Isso é bom. Tanasha assentiu e disse. Informe Paris. Eles podem começar a se mover também. Alteza, a patrulha imperial sempre esteve contra nós. E está sob o controle de Sua Alteza o Segundo Príncipe. Eles vão nos apoiar totalmente. Esta operação não tem espaço para erros. Ziene lembrou. Não se preocupe. Paris não é estúpida, e ela sabe a importância disso. Além disso, essa pessoa deve estar ao lado de Paris. Ele garantirá que esta operação seja bem sucedida. A preocupação nos olhos da princesa mais velha Tanasha se intensificou neste momento. Essa pessoa você quer dizer? Ziene parecia saber a quem a princesa mais velha estava se referindo.